Como eu estava a falar dos 5 reinos do Whittaker, os 5 reinos do Whittaker foram criados como categorias para nós nos relacionarmos mais com toda a diversidade de vida. Podemos colocá-la em categorias muito sui generis, em que nós tínhamos uma definição clara para elas. Portanto, uma planta tem folhas verdes, o animal tem os pelos, mas o animal não tem folhas verdes. Ou seja, nós estamos aqui a mudar de critério de avaliação para colocar as coisas dentro de grupos, um porque tem e o outro porque não tem. Mas a maior parte deles tem coisas muito distintas. O Oates, ou Carl Oates, terá sido um dos investigadores que ele era bioquímico, não era biólogo, não era ecologista, ele era bioquímico. E na altura, em 1977, ele começou a apresentar os resultados. No princípio da década de 70, nós estávamos na época das moléculas e achava-se que conseguir perceber como é que as proteínas eram feitas, conseguir perceber o código genético ia ser a nossa resposta para a diversidade de vida, para a origem da vida, para tudo. Ou seja, nós estávamos à espera do nosso código genético ser a caixa de Pandora. E Carl Oates não discordava da existência dos 5 reinos do Whittaker, ele tinha aprendido, ele aceitava, ele estava de bem com essa situação. O que ele gostaria de ver era um critério único para a vida e ele achava que se existia um código genético, algo que fosse essencial para a vida e que existissem todos os seres vivos no planeta, desde os micro-organismos até nós, seres humanos, passando pelas plantas, pelos fungos, esse critério seria um melhor avaliador da categorização da vida. Este exemplo, para trazer para uma parte prática, que talvez nos diga mais alguma coisa, que eu costumo colocar muitas vezes aos alunos na sala de aula, ou quando tenho grupos que estou a falar disto, se nós imaginarmos um teste de avaliação que estamos a dar a uma turma que tenha 20 alunos, em que metade dessa turma faça um teste que tem 2 questões e a outra metade faça um teste que tem 20, e depois o teste é avaliado para o mesmo valor, independentemente do número de perguntas, a questão que eu coloco é se eles acham que foi um teste que fez uma avaliação coerente e se foi justo para todos. E é óbvio que a maior parte, quase todas as vezes, vem a resposta que não foi justo, porque uns tiveram 2 questões, acham que é mais fácil, os outros acham que tiveram 20 questões, era mais difícil, ou porque os de 2 questões tiveram menos chances de acertar. De qualquer forma, o teste que é dado, 2 testes diferentes que são dados à mesma turma com um número diferente de questões, em que as questões são naturezas diferentes, não são justas. E é a mesma coisa a nível de classificação e categorização. Dá-nos jeito, do ponto de vista de facilitar as coisas, vamos dizer que as plantas têm as folhas verdes, as têm por uma razão mas seria muito mais justo para a nossa diversidade de vida ter o mesmo critério. E então é isso que o Oates propõe no início da década de 70, aliás, no fim da década de 60, princípio da década de 70, e começa a trabalhar para isso, como um ermita. O Oates trabalhou nisto durante anos. E ele, quando se propôs encontrar esse gene ou essa informação única para a vida, que fosse essencial, ele estava à procura de algo que todos os seres vivos precisassem. E era a nossa máquina de produção de proteínas. E a partir do momento que eles precisassem, que ela pudesse sofrer algumas modificações, porque senão dava tudo igual. Então o Oates encontrou isso no nosso RNA ribossomal. Na altura utilizou o RNA ribossomal 5S, porque era uma molécula pequena. Nós estamos a falar da década de 70. As nossas tecnologias, do ponto de vista de trabalhar a nível de genética e bioquímica molecular, eram muito rudimentares, estavam no início. E, portanto, quanto menor fosse a molécula para avaliar a sequência, o código genético que estava lá escrito no código genético a nível de moléculas incorporantes, eram muito rudimentares, levavam muito tempo. Mas o Oates foi persistente. E então, com essa ideia de um único critério, ele conseguiu utilizar a maior diversidade de seres vivos que ele conseguiu na altura. Então, ele tinha exemplares do grupo animal, ele tinha exemplares dentro das plantas, tinha exemplares dentro dos micro-organismos, tinha exemplares dentro, portanto, dos micro-organismos, grupo Monera. Ele tinha exemplares de um grupo novo que tinha sido criado há pouco tempo que se chamava Arqueobactéria, ele tinha um dentro das verdadeiras bactérias. Ou seja, ele tentou representar um pouco de cada um, de que eram os seres vivos que nós temos conhecimento, existentes seres vivos no planeta atuais. E utilizou este mesmo critério, sequenciou esse mesmo critério, sabia a sequência de moléculas no mesmo pedaço que existia em todos os seres vivos, que tinham informação ligeiramente diferente, porque é isso que nos distingue uns aos outros, o mesmo teste. Quando ele comparou e recebeu os primeiros resultados dessa comparação, estávamos no fim da década de 70. E eu, por acaso, tive o prazer de conhecer Carl Oates, e, como eu disse, para mim é uma pessoa icónica, e para ele, a primeira vez que ele analisou os dados e os viu juntos, achou que estavam errados.
que alguma coisa de muito grave tinha acontecido, porque não era o resultado que ele esperava. E ele refez. E ele levou um certo tempo a digerir os resultados que tinha tido, antes de os apresentar ao mundo. Carlos teve um companheiro de trabalho que foi o Norm Pace, que foi outro apaixonado, também é bioquímico, mas é uma das pessoas que tem sido o pai da ecologia microbiana, sendo bioquímico. Muito rapidamente se virou para a ecologia microbiana. E porquê? E que foi o seu confidente. Porque eles, ali naquele momento, abriram uma porta para um mundo que nós até agora nunca pensámos que tivesse existido. E qual foi esse grande choque? O Owens não estava à espera de contradizer os 5 reinos do Whittaker, antes pelo contrário, ele estava à espera de os suplementar com essa informação, com esse critério único. E o que ele acabou vendo foi que nós vivíamos num mar de micro-organismos. Que o mundo microbiano, se nós avaliássemos com esse mesmo critério e representássemos depois esta avaliação, essas comparações davam-nos como resultado os parentescos entre toda a vida existente no planeta atualmente, a nossa perspectiva das diferenças era apenas menos de 1/100 da diversidade de vida na Terra. Que a maior parte da diversidade de vida na Terra era microbiana. E daí o que nós falamos atualmente da nossa árvore filogenética e dos 3 domínios, porque os reinos em si, o reino planta e o reino animal estavam bem representados, estavam bem definidos. O reino fungi também estava bem definido. Mas os protistas, e principalmente o reino Monera, que estava neste momento num grupo único, e lembra-se, o reino Monera era o que nós pensávamos antigamente com os micro-organismos, tinham mais diferenças, tinham 10 vezes mais diferenças qualquer um do reino planta, por exemplo, para o reino animal. E Owens e Pace tiveram que pensar muito bem nesses dados que tinham tido. E eu acho que atualmente nós todos, às vezes, temos dificuldades em olhar para esses dados e a nossa tendência é dizer isto é por causa do 16S, não é, já foi repetido com outros genes. E o nosso grau de parentesco entre todos os seres vivos da Terra indica-nos que nós estamos no mundo microbiano. Não quer dizer que os nossos olhos nos atraiçoem, apenas que o que os nossos olhos veem são diferenças reais, mas o que eles não veem são diferenças muito maiores. A possibilidade de termos marcadores filogenéticos para trabalhar em ecologia microbiana abriu-nos as portas para descobrir que havia muitos mais micro-organismos, que 1 em cada 100 micro-organismos que existem no planeta Terra podem ser possíveis portadores de doenças. Os outros 99 não querem nada connosco ou estão a fazer a sua vida. E faz sentido. Quando nós olhamos para trás e pensamos na evolução do planeta Terra, pensamos nos primeiros seres vivos a terem aparecido no planeta Terra e quando os homens apareceram no planeta Terra, faz todo o sentido que nós vivemos num mundo que é dominado pelos micro-organismos. Faz todo o sentido pensarmos que o ser humano só apareceu muito mais tarde, portanto é óbvio que os portadores de doenças para os seres humanos são muito menos na Terra. Nós somos um nicho muito recente para os micro-organismos explorarem. Faz também sentido porque é que estes micro-organismos são modeladores do planeta Terra. Eles é que alteraram toda a atmosfera do planeta. Eles não fizeram isso para o nosso bem-estar, fizeram isso pura e simplesmente porque era o modo de vida deles estarem no planeta. Atualmente, o que é que estão a fazer esses 99? Temos desde as cianobactérias, que são um dos primeiros produtores de oxigênio do planeta Terra, terão sido eles a libertarem o grande volume de oxigênio que estava na água para a atmosfera e permitir o nosso aparecimento. Tal como já tinha falado antes, alguns deles aprenderam a utilizar açúcares de vários produtos derivados dos animais, nomeadamente do leite, e fazer a transformação desses açúcares para os iogurtes, para o queijo, que nós usamos no nosso dia-a-dia. Eles próprios, no seu meio ambiente, têm que marcar territórios, porque nós não os vemos, não quer dizer que não lá estejam. E eles, ao marcarem territórios, mesmo entre si, eles também definem pastagens, definem áreas, produzem moléculas que as expelem para marcar esse território. Nós aprendemos a usar algumas delas, aí temos os nossos antibióticos. Ou seja, nós vivemos num mundo de micro-organismos, devemos muito a eles, esquecemos da existência deles para o nosso problema de resolução e olhar atualmente para a árvore da vida, que representa os parentescos entre os seres vivos atualmente, não é uma questão de questionar. Eu penso que Carlos nunca pensou que iria estar a ir contra os 5 reinos do Whittaker, não tinha nenhum problema com isso, como eu digo, mas acabou-nos trazendo para uma realidade de 3 domínios, que muitas pessoas ainda dizem atualmente que são hipóteses. Não são hipóteses, têm-se aguentado, substanciadas, são os agrupamentos naturais, se é que podemos dizer, não é?
deixou de falar só na espécie como agrupamento natural da vida, mas são os agrupamentos naturais que nós temos no planeta. E, de facto, grande parte do grupo, que agora passamos a ter os 3 domínios, quais são o domínio bactéria, o domínio arqueia, afinal de contas, as arqueobactérias não são bactérias, são muito diferentes das bactérias. Não terão sido os primeiros seres vivos a serem separados da árvore filogenética, as bactérias serão mais antigas do que as arqueia. E temos ainda o terceiro grupo, que são os eucariotas, onde nós estamos numa das pontas desse ramo como seres humanos, e cá estamos, todos os macro-organismos são resultado de evolução de muitas outras células microbianas. Portanto, é com prazer que eu digo que sou ecologista microbiana, que aprendi a ter um respeito por esses micro-organismos e acho que é uma das missões importantes nós tentarmos descobrir o nosso relacionamento com eles no planeta e pensar que, de facto, nós estamos num planeta que partilhamos com eles, aliás, que eles partilham connosco e que nos deixam cá estar, e que eles são, de facto, artistas e pintores da natureza, porque o planeta tem sido modelado por eles.